Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Eu me chamo Laércio. Algumas pessoas me conhecem por Dr. Laércio na cidade de Várzea, embora que eu não faça muito a questão dessas qualificações que são agregadas ao meu nome, né? Eu atualmente sou defensor público do município e fui convidado aqui nessa manhã de hoje para poder tratar com vocês um pouquinho sobre uma regra básica que foi criada em benefício de cada um de vocês, que a gente ouve muito falar sobre ela, mas que nem sempre a gente tem a noção da sua abrangência ou simplesmente para que é que ela serve, né? Estamos falando aqui do Estatuto do Idoso, criado lá no ano de 2003 e que encontra-se à disposição de cada um de nós aqui para poder regulamentar aquelas relações mais básicas entre nós e a sociedade e até mesmo entre nós e a nossa família, né? É uma questão interessante no que envolve o Estatuto do Idoso, é que ele surge assim como uma regra que foi criada para garantir a gente o mais básico e o mais fundamental de tudo, né? A garantia de direitos, o que não era simplesmente para ser sequer objeto de uma discussão ou de uma disciplina normativa, quer dizer, da criação de uma lei para dizer o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho direito de fazer, o que é que o Estado tem a obrigação para cumprir com a minha pessoa e assim sucessivamente, tá? O Estatuto do Idoso, quando foi criado, ele trouxe logo de entrada uma delimitação bem interessante para a gente, que envolveu assim o estabelecimento de uma espécie de um marco, para que a gente pudesse dizer a partir de qual momento o cidadão, a cidadã, ele pode ser enquadrado na condição de idoso e que a partir de então ele possa, né, usufruir dos benefícios que essa norma ora estabeleceu, né? E eu acredito que talvez, eu não vou generalizar, porque quando a gente generaliza a gente acaba assim englobando talvez pessoas que pensam de uma forma diferente da gente, mas eu acredito que muitas vezes seja a dúvida, né, de boa parte de vocês que estão me vendo aqui nesse exato momento, né? Quando eu posso me declarar idoso? A partir de que momento a sociedade há de me tratar como idoso? Bem, saindo um pouquinho da premissa da norma, eu gosto de pensar o seguinte, que o status de idoso, ele decorre muito de uma condição psicológica, né? Mental, e não basicamente de uma condição física que o tempo nos impõe, né? Você pode muito bem ter 90 anos de idade e se sentir uma pessoa jovial ao extremo, né? Essa que é uma grande realidade. E para quem não se sente dessa forma ainda, eu aconselho simplesmente a passar a pensar dessa forma. Vai ganhar um pouquinho mais de quilometragem que aquilo que é não com os anos que virão por aí. Mas bem, a gente vai falar de norma, né? De lei. E de acordo com a lei, meus amigos e minhas amigas, é considerado idoso aos dias atuais aquela pessoa que completa 60 anos de idade, né? Pelo que eu consigo ver aqui, não tem ninguém, pelo menos fisicamente, que sequer aparente ter 60 anos de idade ou mais, né? Tá todo mundo muito bem conservado, todo mundo muito jovem aí. Mas assim, cronologicamente, dentro daquilo que está na carteira de identidade de cada qual, né, essa condição passa a surgir a partir do momento que essa idade limite ela é ora alcançada. Tá? É a partir desse momento, pessoal, que a legislação ela passa a trazer para a gente algumas situações que muitas vezes não eram tão costumeiras de ser invocadas quando a gente gozava do status anterior, né? Quando podíamos nos considerar somente adultos ou simplesmente jovens, né? Fica meio complicada essa questão, né? Bati 60 anos, criou-se uma barreira que foi transpassada a partir de então. Eu deixei de ser jovem, deixei de ser um simples adulto para me tornar um idoso. Eu estou velho, né? E por favor, peço mais uma vez, não se sintam assim,
conforme eu já disse também, a velhice, ela decorre muito mais numa questão mental do que numa questão física, né? Pessoal, a partir do surgimento do Estado, da nosso Estatuto do Idoso, né, que garantiu-se aquele maior de 60 anos a prevalência de alguns direitos, de algumas garantias. E a principal garantia que a gente poderia enumerar nesse momento agora seria exatamente a garantia à prioridade. Né? E eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em prioridade alguma vez na vida de vocês, né? Aquela condição de ser atendido, de ser tratado em um primeiro momento, em grau de preterição àqueles que já se encontravam necessitando de fazer uso daquele mesmo serviço, daquela mesma atividade, ou de ter acesso a algum serviço público ou privado. Né? Infelizmente, muitas vezes para a gente o que chega a título de prioridade, ou quando a gente pensa em prioridade, a única coisa que vem na cabeça assim, é aquele direito de ter uma fila própria no banco ou no supermercado para poder ser atendido. Quando na verdade, né, essa questão de priorização aí, ela consegue ter um alcance um pouco maior. De fato, o atendimento preferencial, imediato, individualizado perante as instituições públicas ou privadas é um dos principais expoentes, é um dos principais reflexos dessa garantia estabelecida pelo Estatuto do Idoso. Mas a coisa não para por aí. Né? A gente para falar de direito atribuído ao idoso, não pode pensar somente naquela condição de ter o poder, entre aspas, de furar a fila para poder ser atendido em grau de prioridade. Né? Essa questão pode se estender, por exemplo, ao trato de nós para com nossa família. Né? O que envolve aí dentro dessa prioridade agregada o dever que a família tem de cuidar daquele idoso, de garantir que ele tenha uma vida digna, que ele possa coabitar com a própria família e não simplesmente assim, com um determinado momento ou período da vida, por acharem que ele é descartável ou coisa nesse sentido, jogarem num asilo aí e deixar ele apodrecer lá até o dia que Deus venha convocá-lo e venha levar para perto de si. Né? O Estatuto acabou trazendo essa condição, até como medida protetiva, a ser agregada a esse idoso, a esse cidadão que ultrapassou essa idade limite de 60 anos, ora, completos. Tá? Uma outra situação bem interessante que o Estatuto traz para a gente aí é essa garantia, né, de uma prioridade ou de uma prevalência no que toca ao acesso aos serviços de saúde e de assistência social. E no que pede assim, a assistência social, a gente pode levar até essa condição para o que envolve aquelas atividades que são desenvolvidas pela própria Previdência Social. Né? Enquadrando aí os serviços assistenciais que são desenvolvidos pelo próprio INSS e que talvez alguns de vocês já tenham acesso a esse mesmo. Talvez alguns aqui que me assistem nesse momento já sejam aposentados, já façam uso de algum benefício, de alguma pensão ou coisa nesse sentido. Né? Outra garantia bem interessante que o Estatuto trouxe foi o direito de preferência quando na hora do recebimento das restituições a título de imposto de renda. Né? Então, para quem contribui para o leão, né, quem faz aquela destinação periódica ao leão, basicamente até o dia 30 de abril de cada ano de referência, né, essa pessoa, na hora de ser restituído dentro das condições que a lei estabelece, ela acaba tendo uma prioridade, uma priorização em detrimento daqueles indivíduos que não são idosos ainda. Né? Espero eu poder alcançar os meus 60 anos para poder me enquadrar nessa condição. Mas hoje, por exemplo, quando eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu tenho a certeza de que quando do meu direito de receber alguma restituição, eu terei que aguardar que primeiro aquele idoso que contribuiu, muitas vezes até depois do que eu possa ter essa restituição voltada para si. Né? Uma situação bem interessante, pessoal, que envolve o próprio Estatuto,
do Idoso envolve a enumeração de direitos vinculados ao exercício da liberdade, ao respeito e à dignidade. Né? O que seria assim, algo bem inerente do próprio ser humano, né? Do próprio indivíduo em si, independente da idade que ele tem. Né? Nasceu, esses direitos já estão vinculados a si. Né? O direito de ir e vir a qualquer momento, o direito de permanecer num ambiente saudável, né, desprovido de agressões, de ofensas ou alguma conduta que possa vir a prejudicar o desenvolvimento desse indivíduo com o decorrer do tempo. Né, o direito de mais básico, né, de acreditar no que quiser, de se alimentar de uma forma correta, regular e digna, e assim sucessivamente. Né? Então é bem interessante que a gente tenha essa ideia de que aliás, não a ideia, mas a certeza de que a lei nos garante esse tipo de situação, para que a gente possa até fazer valer, inclusive dentro de casa, né, a prevalência dos direitos que nós temos. Vocês já devem ter percebido assim que eu, por mais de uma vez, falei em situações de família, situações de estar dentro de casa e assim sucessivamente. E eu me preocupo muito com essa situação, porque uma das coisas mais comuns que a gente acompanha na nossa vida prática e profissional também, isso acontece na minha defensoria em Vaz, isso acontece no meu trabalho privado, no meu escritório em Natal, é a gente encontrar, né, relatos de abusos praticados contra idosos. Né? E a gente muitas vezes se surpreende porque a grande parte, a maioria desses abusos, eles partem de onde a gente sequer imaginava que pudesse partir, de dentro de casa. Né? Das mãos daquelas pessoas que deveriam ter aquela obrigação até mesmo moral de cuidar da gente e não de nos prejudicar. Né? Então fica aí a mensagem para que a gente possa estar sempre atento a esse tipo de situação. Né? Infelizmente, diferente da cultura indígena, né, onde os mais velhos, os caciques, né, eles são vistos assim como sábios, e por tal situação, por tal condição, a palavra deles tem uma relevância muito grande, né, chegando a ser até uma ordem para eles, dentro daquela cultura ali desenvolvida, de que os mais novos sempre busquem um aconselhamento com os mais velhos, para que assim possam proceder depois. Na nossa sociedade urbana, infelizmente, a coisa ela acaba criando uma espécie de viés inverso, né, onde é cada vez mais comum os mais velhos deixarem de ser ouvidos, serem tratados como pessoas ultrapassadas, serem tidos como pessoas que não têm nada a contribuir, e que a partir de então comecem a ficar sendo jogados de lado, sendo escanteados dentro das decisões, né, das rotinas que são tão comuns dentro da família. E acaba o Estatuto do Idoso ele levantando essa bandeirinha para dizer assim, é o seguinte, né, por mais que você pense o contrário, essa pessoa aqui é alguém que está vivo, é um sujeito de direitos e que tem a condição de se manifestar para fazer valer a sua vontade. E o principal disso, né, ser respeitado por razão delas. Tá? Então, o Estatuto ele fala lá para a gente que cada um de vocês tem a faculdade, né, o direito de escolha de ir e vir para onde quiser e a hora que quiser. Né? Garante a vocês um direito de opinião e uma liberdade de expressão sem limites. Né? Então, vocês podem expressar a opinião de vocês sobre o assunto que julgarem necessário a qualquer hora e a qualquer momento, sem necessariamente terem que ser reprimidos por qualquer pessoa. Né? Eu só peço que a gente tenha um pouquinho de cuidado com a língua, né? Porque a língua muitas vezes ela fere muito, e a gente falar demais, ser sincero demais, pode machucar. Né? Garante a gente o direito de crença, de culto religioso, né? De acreditar no que quiser e cultuar
o que quiser, e passa pela prática de esportes, a participação, né, na vida familiar e comunitária, e assim sucessivamente. Tá? Esse estatuto ele trouxe para a gente um negócio bem interessante. Né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, ou se já pararam para pensar sobre tal situação, mas é muito comum a gente ver assim, algumas pessoas meio que comprometidas com a obrigação de alimentar alguém, de pagar pensão a alguém, né? E muitas vezes a gente pensa que essa obrigação de pagar a pensão, ela decorre só de um lado para o outro, de um pai para um filho, né? E não tem a noção de que esse movimento ele pode ser reflexo também. Os filhos contribuindo para sustentar, para alimentar os seus pais. Tá? O Estatuto ele trouxe essa certeza para a gente e a condição da gente poder fazer uso de exigir essa condição pautado naquilo que o Código Civil já estabelecia de bem muito tempo atrás. Tá? Então, fiquem cientes de que pelas regras do Estatuto é possível, sim, se eu sou um papai, sou uma mamãe, estou passando a necessidade, uma privação financeira hoje, e tem algum filho aí, independente da ordem de nascimento desses filhos, que vive uma situação financeira muito boa, eu posso exigir dele, judicialmente falando, a condição de me garantir um sustento digno, de me pagar uma pensão alimentícia mensal, até que eu venha adquirir, né, condições próprias de prover esse meu próprio sustento. Tá? Pessoal, para encerrar minhas palavrinhas aqui com vocês nessa manhã de hoje, confesso que a gente poderia conversar aqui a manhã todinha, mas o meu tempo ele é de certa forma limitado, de certa forma reduzido. Eu peço a vocês encarecidamente que fiquem atentos a duas situações básicas aí que envolvem a rotina, talvez, de muitos de vocês, ou de pessoas que vocês conheçam. Né? A primeira delas é aquela questão da violência doméstica, que a gente já deu uma pincelada aí algumas vezes nessas nossas poucas palavras aqui de hoje. Tá? Ficar ligado nisso aí, que isso é muito importante. A gente pensa que a violência ela decorre somente daquele ato de você agredir fisicamente alguém, dar uma tapa em alguém, esmurrar alguém, empurrar alguém, quando na verdade esse conceito de violência ele é muito mais abrangente. Tá? Ela pode se pautar dentro de um fator meramente psicológico. Então a gente tem que estar atento, porque pode existir alguém dentro de casa, um filho, um neto, um esposo ou uma esposa de um filho ou de um neto, né, que gosta muitas vezes de diminuir a gente, de tratar a gente como se não fosse nada, né? Sai daqui seu velho, sai daqui coisa inútil, né? A gente tem que ficar muito ligado nesse tipo de situação, tá? Para quando vier acontecer, ou conosco, ou com quem a gente conheça, a gente poder convocar a autoridade pública, no caso a polícia, né, para poder agir diante de tal situação e evitar que esse tipo de mal ele possa se perpetuar. Né? Eu gosto muito de pensar o seguinte, que a violência, seja na esfera que for, ela se assemelha muito com aquele matinho que vai crescendo na porta da sua casa. Né? Ele começa sempre pequenininho, mas se você não tomar o cuidado de cortar ele ali, né, melhor ainda se puder arrancar ele pela raiz, a tendência é ele crescer até o ponto que você não possa mais entrar em casa. Né? Então, com a violência, a gente tem que tratar dessa forma também. Né? No primeiro ato, no primeiro indício, a gente procurar coibir o quanto antes para evitar que um problema maior possa vir a acontecer depois. Tá? Segundo ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui, envolve o fator das aposentadorias de cada um de vocês, né, dos auxílios, das pensões e assim sucessivamente. É muito comum nos dias de hoje a gente sempre utilizar um filho, um neto, um amigo próximo, um vizinho, né, para que essa pessoa possa nos auxiliar, por exemplo, naquelas idas a banco para poder sacar a aposentadoria mensal, né, e pagar alguma conta ou coisa do tipo. E comum também, muitas vezes, são as pessoas, os idosos, eles entregarem seu cartão, a sua senha, tá,
para que terceiras pessoas, como eu falei aqui, um filho, um neto, um vizinho, possam ficar periodicamente fazendo uso desses cartões para poder sacar dinheiro, para poder pagar a conta e assim sucessivamente. Né? E o mais preocupante disso tudo, né? Acabam permitindo que essas pessoas meio que se apropriem desses cartões ao ponto de não devolvê-los após a realização dessas operações que são tão primordiais nas nossas vidas. Tá? Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado com isso. Tá? Além de envolver um ilícito de ordem criminal, né? Porque quando eu dou minha senha para alguém, eu estou permitindo que alguém se apresente como se fosse eu, e a senha digitada ali, ela é uma assinatura eletrônica, então a senha de Laércio representa a assinatura de Laércio e não a de João, que está ali representando, né? E isso pode desencadear muitas vezes um sentido de apropriação muito grande dessas pessoas por base no uso desses utensílios. Tá? É muito comum a gente encontrar relato daquele netinho que se apropria do cartão. No começo ele até começa a sacar o dinheiro e entregar tudo ao vovô, à vovó, mas com o decorrer do tempo ele começa a fazer uso daquele dinheiro para pagar as contas dele. E a coisa vai avançando mais um pouquinho e ele acaba deixando, né, de dar o que é de direito para aquele vovô, para aquela vovó, a aposentadoria dele, para fazer uso daquilo ali como se fosse seu. Né? Isso cria um ciclo vicioso, isso coloca o idoso em situação de vulnerabilidade, isso faz com que esse idoso acabe passando privações e assim sucessivamente. Muito cuidado com isso, pessoal. O que puderem evitar esse tipo de situação, eu acho que é bem favorável. Tá? Eu vou encerrar aqui minhas poucas palavras. Como eu disse, tem muita coisa para falar. Tá? Informo a vocês que eu estou sempre em Várzea, né, ou nas quartas ou nas sextas-feiras, para prestar o auxílio no âmbito da defensoria para quem necessitar de alguma atividade, tiver alguma pendência com a justiça, ou com algum órgão público, ou coisa do tipo. Tá? Se tiver interesse, aparece lá, para a gente bater um papo e, na medida do possível, a gente tentar resolver tudo aquilo que for do interesse de cada um de vocês. Perfeito? Fiquem com Deus, espero que minhas palavras possam ter contribuído com alguma coisa. E no mais, estamos sempre à disposição. Um abração